na Canção Nova Évora. Como já nos assiste, está a perceber que, além de nós, que frequentemente costumamos estar no nosso Facebook, no grupo Canção Nova Évora, está o Padre António Justino, e mais conhecido na Diocese de Évora desta forma, mas carinhosamente abraçado na Canção Nova com o nome de Padre Toninho. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sr. Padre. Já pode ligar o seu áudio. Boa noite a todos, Deus abençoe. E quero saudar a minha irmã de comunidade, a Verinha, tá bem? Deus abençoe. E vamos pedir a Nossa Senhora que passe à frente, ela que faz tudo, né, fez e faz tudo na Canção Nova, que possa nos ajudar neste momento de formativo. Graças a Deus tivemos muitas inscrições neste curso. Já temos entre nós 35 pessoas, 36, portanto 33 pessoas que se estão a inscrever e a vir aos poucos. Né? Estamos no primeiro minuto do nosso curso, da nossa primeira hora, e quero aqui deixar já alguns recados de como é que nós vamos proceder neste curso. É natural, algumas pessoas estão aqui a perguntar se estão a ver o rosto delas mesmas. Não, desta vez só ficamos nós, eu, a Débora, o Padre António e a Vera. Depois a gente já vai apresentar, já chamamos aqui Verinha, mas já lá chegamos, né? Mas nós vamos estar aqui na imagem para que possamos ter mais à vontade também, não ficar tão distraídos com as pessoas e com os comentários. Então, você está a assistir-nos, imagino que isto aqui está feito em formato de webinar, tá bom? Então são só os palestrantes, as pessoas que estão a dinamizar, que estão a aparecer. Mas a sua participação ela é importante. Como? Durante o curso, portanto que a Verinha, vamos já falar assim, vai ministrando, vai partilhando, pode surgir uma pergunta, pode surgir algo que gostasse de ver mais esclarecido. Na ferramenta Zoom, para aqueles que não o conhecem ainda, perto do balãozinho que diz bate-papo ou chat, aparece um Q e um A. Questions and Answers. Ok? Perguntas e respostas. Lá poderá formular a sua pergunta e nós vamos ter então um lugar onde poderemos ler as suas perguntas e ir respondendo para termos a maior ordem possível. Tá bom? E como na Canção Nova, para quem não nos conhece, sempre realizamos pela oração, nós queremos já aproveitar, uma vez que já chegou muito mais pessoas, 40 pessoas, e apresentar também a nossa oradora, aquela pessoa que vai estar a ministrar este curso durante as 4 semanas. Vera Lúcia Reis, como já estão aí a ver o nome, não é? Muito bem-vinda, Verinha, como é mais carinhosamente chamada na Canção Nova. Bem-vinda, Verinha. Apresentando a Verinha, ela é membro da comunidade Canção Nova há 33 anos. Já é pela segunda vez formadora geral da comunidade, agora recentemente eleita há muito pouco tempo e a retomar esta função. Ela é formada em Teologia e pós-graduada em Gestão Eclesial e Aconselhamento e também formada em Logoterapia. Ela é hoje formadora geral e vão ouvir muitas vezes nós falarmos Verinha, porque é assim que ela, com este rosto simpático, portanto, se apresenta a nós muitas vezes na comunidade. Então, não se escandalize se nós, em vez de dizermos Vera, dissermos Verinha, porque já está dentro de nós, já é enraizado dentro de nós esta forma de cuidar. Mas, como eu dizia, nós vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo, de facto, que habite este lugar. Estamos na nossa capela, o lugar comum, onde sempre nos apresentamos. Então, estamos com Jesus, com a Virgem Maria, e estamos, graças a Deus, com a presença do Padre Toninho entre nós, que nos ajudará também neste momento de oração, preparando os nossos corações para acolher aquilo que o Senhor tem para falar através da Verinha. Então vamos reunir-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir àquele que é o Senhor de todas as coisas que venha sobre nós nesta noite, conduzir-nos para mergulharmos neste tema, ou santos ou nada. Cantemos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós queremos entregar os nossos corações na presença de Jesus nessa noite. Colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Colocamos as nossas vidas nas mãos do Espírito Santo, pedindo ao Divino Espírito Santo: vem, Espírito Santo de Deus, lava-nos, purifica-nos, enche-nos, batiza-nos, Espírito Santo, enche-nos do teu amor, do teu bondade, da tua misericórdia. Prepara os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar, para as sementes do Evangelho, do Eterno, que o Senhor quer semear na terra do coração de cada um de nós. Nós pedimos, Espírito Santo, pedimos, Espírito Santo, enche os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Vamos colocar em nós aquilo que tu queres realizar neste curso que agora inicia-se. Queres-nos santos, queres-nos perto do teu amor, da tua presença, do cotidiano da vida. Vem, Espírito Santo, conduzir-nos neste momento. Vem, Espírito Santo, ao nosso coração. Vem centrar-nos neste momento para que possamos acolher a partir da palavra. Vem, Espírito Santo, visitar a Verinha nesta hora. Vem, Espírito Santo, enchê-la da tua presença. Ela que é canal da tua graça nas nossas vidas. Que o Espírito Santo possas tocar o mais profundo da sua alma, do seu ser, que nós possamos crescer no conhecimento de ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Gostaria de partilhar com vocês a experiência que gerou esse curso, né? A origem deste curso. Eu estava com Covid, em isolamento, e eu fui questionada por um irmão de comunidade. Você está em estado de graça? Não é? Porque muitas coisas passam pela nossa mente nesses tempos tão difíceis. E quando você está na situação, você se questiona, né? Eu me questionei. Se eu estivesse hoje na presença de Deus, né? Se eu fosse hoje chamada a encerrar a minha jornada nesta terra, eu estaria preparada para estar na presença de Deus? E foi quando, né, nesse tempo, caiu nas minhas mãos esse livro do Papa Bento XVI, Santos e Santas Beatas da Idade Média. Na verdade, isso daqui é uma compilação que a editora Paulus lançou das catequeses do Papa Bento XVI sobre a santidade, não é? Papa Bento, Papa João Paulo II, o próprio Papa Francisco, esses últimos pastores, eles têm insistido no tema da santidade. E o Papa Bento, quando ele começou as suas catequeses, 5 questionamentos ele nos faz. Primeiro, o que significa ser santo? A partir desta pergunta, Papa Bento XVI começou as suas reflexões sobre a santidade. O que significa ser santo? Quem é chamado a ser santo? Como podemos percorrer o caminho de santidade e responder a essa chamada que Deus nos faz? Nós podemos ser santos com as nossas próprias forças? Como pode acontecer que o nosso modo de pensar e as nossas ações se tornem um modo de pensar e de agir de Jesus Cristo, nosso modelo? Podemos nós, com os nossos limites, com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade, né, tender para um desejo tão alto, né? E com todos esses questionamentos, eu fui vivendo o meu tempo de isolamento. E foi assim que nasceu esse curso, né? Um desejo de ajudar as pessoas a tomar uma consciência que está fragilizada nos dias de hoje. Deus continua nos chamando à santidade mais do que nunca. A chamada da santidade, ela é atual para nós cristãos. Mais do que nunca, o mundo precisa de testemunhas de santidade de todos nós cristãos. Me chama muito a atenção as reflexões do Papa Francisco sobre a pandemia. E ele diz, desta pandemia, nós podemos sair melhores ou piores. Qual é a escolha que nós queremos fazer? Esse é um questionamento que precisa permear as nossas realidades cotidianas, não é? Eu quero sair melhor? Sim, essa resposta nós precisamos dá-la a Deus que nos chama. Esse é o primeiro conceito, a primeira ideia que eu gostaria de trabalhar nessa noite. Deus nos quer santos. E esse apelo de Deus à santidade, ele percorre toda a Sagrada Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos perceber essa chamada de Deus. Não é? Se você tem a Sagrada Escritura aí com você, você pode ir pegando Gênesis 17:1.
é aquela experiência de Deus na chamada que ele faz a Abraão, não é? É muito interessante. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim. É Gênesis 17, versículo 1. Né? Gênesis 17, versículo 1. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Né? Essa chamada de Deus, anda na minha presença e ser íntegro. Deus nos quer santos. Depois você pode pegar comigo a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Carta de São Paulo aos Efésios, versículo 1, né? Versículo 4. Esse capítulo 1 da Carta de São Paulo aos Efésios é um dos maiores hinos cristológicos que nós temos. E São Paulo, nesse hino cristológico, ele vai fazer uma categorização das bênçãos que nós recebemos pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai elencar todas as bênçãos que a humanidade ela herda desse mistério cristológico, não é? Que Paulo nos apresenta. E uma das coisas lindas desse texto cristológico de São Paulo é que ele diz que a santidade é uma das graças que nós herdamos com a encarnação de Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim, né? Em 1 Efésios, versículo 4, né? Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Aí a gente começa a entender, né, os primeiros conceitos de santidade. A santidade, ela é uma obra do amor de Deus por cada homem, por cada mulher. Numa das entrevistas feitas ao Papa Bento XVI, um jornalista lhe perguntou: qual é o caminho pelo qual Deus se utiliza para chegar até o homem? E o Papa Bento XVI respondeu para esse jornalista: quantos homens existem no mundo? Porque quanto é o número de homens no mundo, são os números dos caminhos pelos quais Deus quer atrair e se serve para chamar o homem. Então, assim, a santidade, ela é uma obra de amor, uma obra do amor de Deus que se derrama sobre cada homem, sobre cada mulher. E é bonito ver isso, a santidade, ela é uma dessas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Então, nós precisamos, e eu peço mesmo essa graça ao Espírito Santo, que ele convença o meu coração cada vez mais, que ele convença o seu coração de que Deus nos quer santos. Ele continua desejando, é desejo de Deus. Deus nos quer santos. É por isso também que ele vai dizer lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então, Deus, ele é claro, ele é explícito em dizer: Deus nos quer santos. Ele nos quer santos e a santidade, ela é uma obra de amor. Mas a introdução do documento do Papa Francisco sobre a santidade no mundo contemporâneo, Gaudete et Exsultate, diz uma expressão muito bonita e muito séria. A primeira expressão que ele usa é essa: Deus nos quer santos, mas ele não se conforma
com uma vida de mediocridade. Né? Deus nos quer santos, mas Ele espera de nós que nós não nos resignemos a uma vida de mediocridade. O que é mediocridade? É uma vida mediana. Não é? A mediocridade, ela é uma vida sem, sabe assim, sem expressão, sem originalidade. É um conceito muito forte, não é? Medíocre é aquele que não é o original. Medíocre é aquele que é sem expressão. Veja, Deus nos quer santos, espera que não nos resignemos a uma vida sem expressão, sem originalidade. Deus nos deu um rosto, né? Um rosto à imagem e à semelhança de Deus. O pecado, ele foi deformando em cada homem, em cada mulher, esta originalidade. Então, ser santo é trilhar um caminho de resgate dessa originalidade, desse rosto original com o qual Deus pensou em cada um de nós. Olha que bonito. São João, na sua primeira carta, ele nos fala que quando nós estivermos diante de Deus, nós o reconheceremos e, ao mesmo tempo, Deus vai nos reconhecer. Aqueles traços, né, pelos quais nós fomos criados, a sua imagem e semelhança, Ele nos reconhecerá assim, da forma como nós saímos, da forma como Ele pensou em nós. Então, trilhar um caminho de santidade, não é? É não se resignar a uma vida sem expressão ou sem originalidade, mas é ao contrário. É trilhar um caminho de volta na busca deste rosto original, não é? Você poderia se perguntar assim, como Deus, Ele pensou em mim ao me criar? Porque é com esse rosto, é com esta identidade que o Senhor vai nos reconhecer quando Ele nos chamar e se completar a nossa jornada nesta terra. Isso é muito bonito, não é? Então, assim, nós precisamos aspirar, querer desejar qual é o meu rosto original. Não é? Como é que Deus pensou em mim? Ao mesmo tempo, o Papa Francisco, ele também vai dizer assim, Deus nos quer santos, mas Ele também espera que nós não nos resignemos a uma vida superficial. E a gente sabe muito bem o que significa ser superficial. Superficial é aquele que usa máscaras. Superficial é aquele que não é verdadeiro, não é? Tem um autor aqui no Brasil que ele escreve uma frase que me chama muita atenção. Porque superficial é aquele que não tem profundidade. E aí ele vai dizer assim, uma pessoa pode ter quilômetros de conhecimento, mas centímetros de superficialidade, de profundidade. Então isso é muito sério, não é? Não se resignar com uma vida de superficialidade é querer não ser raso. Desculpa essa expressão, não sei se é usado aí, mas sabe essa coisa rasa, sem profundidade? Superficial é aquele que é sem profundidade. Nós precisamos ser homens e mulheres inteiros, não é? Santo Irineu, ele diz que o santo é a pessoa humana plenamente realizada. Então, uma pessoa que não se contenta de caminhar fora da verdade, uma pessoa que ama a verdade, não é? Que é verdadeira, que é límpida, que é transparente, isso é muito importante. Depois, outro ponto que o Papa Francisco coloca na sua introdução é que Deus nos quer santos, mas Ele espera que nós não nos resignemos a uma vida de indecisão.
O santo é aquela pessoa que sabe fazer as suas escolhas e que sabe que ele precisa trilhar um caminho na escolha pelo bem. Olha que interessante. Independente dos caminhos que a vida vai nos propondo. E a vida, às vezes, ela nos propõe caminhos difíceis. Mas porque ele sabe de onde ele saiu, ele sabe a quem ele serve, então ele sabe fazer as suas escolhas, ele escolhe pelo bem. E ele escolhe sempre, não é? Pela melhor escolha, ele sabe escolher, é escolher bem e escolher sempre pelo bem. Então, Deus nos quer santos, mas ele espera que nós não nos resignemos, não é? A uma vida de mediocridade, sem originalidade. Ele espera que nós não nos resignemos a uma vida, não é? De indecisão. Caminhar na santidade é caminhar convicto das escolhas que eu preciso fazer. Isso é muito importante para nós. Então, o Senhor nos chama hoje para essa verdade, não é? E talvez uma grande mentalidade equivocada hoje, que ainda continua, né? O Padre Jonas vai falar muito isso para nós, principalmente nesse livro que ele escreve sobre a santidade, que uma grande tentação do inimigo de Deus é achar e dizer e afirmar que a santidade não é para nós. Então, quando o Papa Bento pergunta assim, quem é chamado a ser santo? Todo batizado é chamado a ser santo. Todo batizado, ele é chamado a ser santo. A partir do batismo, Deus ele comunicou a sua vida divina, não é? A cada um de nós. Então, todos nós batizados somos chamados a sermos santos, a caminhar nessa vida de integridade, a caminhar nessa redescoberta, né? Nesse resgate do nosso rosto original, da forma como nós fomos pensados por Deus, queridos por Ele. Um outro ponto muito interessante sobre a santidade, porque é comum do ser humano estabelecer, buscar referências. E nós buscamos também referências, né? A quem seja apaixonado por Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, quantos santos e santas nos assistem nesse processo. Mas a graça que nós precisamos entender é que a santidade, ela é pessoal. E eu não posso querer imitar alguém que já trilhou um caminho de santidade, no sentido de querer viver a vida que aquele santo viveu. Eles podem nos auxiliar, não é? As virtudes, a questão da intercessão, mas cada pessoa é chamado a trilhar um caminho pessoal de santidade. Olha que interessante. Não é? Eu não posso querer imitar alguém, mas eu preciso entender o meu próprio caminho e trazer à luz o melhor de mim, aquilo que Deus colocou de mim, não é? Aquilo que Ele colocou dele em mim, não é? E que vai se traduzindo aos poucos nesse caminho. Então, eu posso dizer que cada santo, cada um chega, né, como disse o Concílio Vaticano II, por um caminho. Cada um vem por um caminho. E existe um chamado que é pessoal. Dentro desse chamado pessoal, cada pessoa
vai se tornando santo, não é? Na medida em que ela vai assumindo na sua existência um mistério da vida de Jesus Cristo. Gente, isso é muito bonito. O Papa Bento XVI, eu quero até ler para você, ele vai dizer assim, olha, é muito bonito o que ele escreve. Eu fiquei impactada quando ele vai dizer assim que a santidade, a plenitude da vida cristã não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo, em viver os seus mistérios e fazer nossas as suas atitudes, pensamentos e comportamentos. Vou repetir porque é muito interessante isso, olha. A santidade, a plenitude da vida cristã não consiste em empreendimentos extraordinários, mas consiste em quê? Em viver na nossa vida os mistérios da vida de Cristo. E nessa experiência, não é? Encarnando, fazer nossas as suas atitudes, os seus pensamentos, não é? As suas palavras. Então, veja, cada santo, na verdade, é fruto da encarnação de um mistério da vida de Cristo. E a grande pergunta que a gente pode se fazer, não é? Com que palavra? Qual é o mistério da vida de Cristo que eu sou chamado a encarnar com a minha existência? Isso é caminho de santidade. Qual é o mistério, com qual palavra de Cristo, não é? Deus me chama a traduzi-lo, a comunicá-lo com a minha existência. É desta forma que Deus, ele nos chama hoje, não é? Então, com certeza, isso deve nos entusiasmar, nos animar, porque a gente precisa se perguntar, e na nossa caminhada, a nossa busca, o nosso conhecimento de Deus, a nossa experiência de Deus, a nossa relação com Cristo, deve nos levar a esse conhecimento. Um conhecimento, claro, que não é dado somente pelos esforços humanos, porque a santidade, ela não é obra dos nossos esforços humanos. A santidade, ela é uma obra da graça, é dom de Deus. É Deus quem nos santifica. É Deus que nos santifica pela ação do Espírito, plasmando em cada homem os sentimentos de Cristo. Isso é muito importante. Então, isso deve nos animar, não é? Porque cada um vai sendo chamado, então, a dar o melhor de si. No sentido de querer corresponder ao projeto de Deus na nossa existência. Não é? Então, existe um projeto de Deus a meu respeito quando Deus me chamou à existência. Não é? Deus, ele é um Deus ordenado. E quando Deus cria para. Ele tem uma finalidade. Ele tem um para quê. Né? O que eu sou, né? As minhas características, minhas potencialidades, os meus talentos, determinam o para que Deus me chama. Então, se eu não descubro quem eu sou, eu não vou descobrir para que sou. Então, é tudo muito ligado, não é? O que eu sou, não é? Vai determinar aquilo para que Deus me chamou à existência. E nisso, como disse Santo Irineu, está a nossa realização. Todos somos chamados a ser santos, vivendo, né, com amor e oferecendo o próprio testemunho, onde? Nas realidades ordinárias da vida. Deus nos quer santos nas situações mais ordinárias da vida. É na nossa realidade cotidiana
que nós precisamos responder a essa chamada de santidade, né? Quero trazer aqui para você aquilo que o Papa Francisco escreve sobre isso no número 14 da Gaudete Exsultate, né? Do documento dele. Ele diz assim, olha, todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. E aí ele começa a discorrer, não é? És um trabalhador, não é? Ser santo, cumprindo bem com honestidade e competência o teu trabalho. És um sacerdote, és uma consagrada, um consagrado, ser santo, vivendo com alegria a sua doação. És um avô, uma avó, ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Você foi investido de autoridade, ser santo, não é? Lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais. Então, o que eu sou chamada a realizar? O que eu realizo? Naquilo que eu realizo, eu preciso, a exemplo de Jesus, que passou nessa terra fazendo bem e fazendo bem todas as coisas, realizar bem e fazendo bem todas as coisas. É na oficina da vida, é na maneira como eu me relaciono com as pessoas, é na atividade que eu realizo, no sentido de que a minha ação dê a Deus o louvor. Eu preciso oferecer a Deus o louvor de uma atividade bem feita. Então, isso é muito bonito, não é? Mas, assim, para mim, a grande novidade, que eu penso que isso talvez foi muito pouco falado, não é? É esse apelo de que existe um projeto pessoal e que cada pessoa realiza na sua existência o mistério da vida de Jesus. Então, a gente vai pensando assim, na vida de Jesus, a vida oculta de Jesus em Nazaré, a maneira como Jesus ele se relacionava com seus apóstolos, a maneira como Jesus ele acolhia aqueles que passavam por ele, os mistérios, né? A maneira como Jesus ele enfrentou o sofrimento, a maneira como ele obedeceu à vontade do Pai. E aí você vai pensando nas palavras, nas atitudes de Jesus. Então veja, a minha existência, ela precisa refletir e comunicar para o mundo o mistério da vida de Cristo. Santidade é isso, vai dizer Papa Bento XVI, vai reforçar esse conceito o Papa Francisco. Lá atrás, João Paulo II já dizia isso, não é? E eu queria mesmo provocar você nessa noite, provocar você com esse questionamento, com qual palavra, com qual mistério eu sou chamado a comunicar Jesus para as pessoas. Depois, uma coisa muito interessante é que, nesse processo, a gente vai entendendo, então, que a nossa vida, ela já é uma missão. Eu gosto dessa expressão do Papa Francisco, né? Cada santo é uma missão. Cada santo é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar no momento da história, em determinado momento da história, um aspecto do Evangelho. Olha que bonito. A vontade de Deus é que sejamos santos. Eu volto naquilo que eu comecei, né? Deus nos quer santos, mas Ele espera que nós não nos resignemos com uma vida de mediocridade, sem expressão, sem originalidade. Ele espera que nós não nos resignemos com uma vida de indecisão. O santo é uma pessoa que erra e que pode cair até, mas ele não desiste.
ele não permanece no erro. Ele não é indeciso. Ele sabe que ele tem fraquezas. Ele sabe que ele tem fragilidades. Mas ele não tem medo de submeter a sua fragilidade diante da bondade e da misericórdia de Deus. Então, ele não é indeciso. Ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa superficial, né? Cada santo é uma missão, que é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar num determinado momento da história um aspecto do Evangelho. Que aspecto do Evangelho eu sou chamado a encarnar? Isso é o desafio. E isso gera em nós, não é? Essa alegria. Por isso que a santidade, com todos os seus desafios, ela gera alegria. Ela gera alegria, não é? Papa Francisco vai dizer assim também, olha, a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. Na verdade, ele está repetindo as palavras do Papa Bento XVI, nesse tempo das catequeses dele sobre a santidade. Não é? Cada santo, não é? Cada santo é chamado a alcançar esta estatura do Cristo, o homem perfeito, não é? E aí, aqui entra uma coisa muito interessante, porque a santidade, ela nos humaniza. Quanto mais santos, mais humanos. Olha que bonito. O Senhor, ele nos devolve para nós mesmos. Veja, eu saí de Deus e para Deus eu vou voltar. E todo esse lapso da nossa existência é, na verdade, um caminho de volta para Deus, né? E todo esse caminho de santidade, o Espírito Santo, ele vai modelando a vida de Cristo na nossa vida. E quando chegar o momento dessa plenitude, ele vai nos reconhecer. Então, o que eu sou vem de Deus. A minha identidade está em Deus. O que eu sou está em Deus. A minha identidade está em Deus. Quando eu me relaciono com o Senhor, nessa experiência de relação de amizade, né? Eu vou sendo devolvida a mim mesmo. Então, esse processo, né, de identificação com Cristo nos torna mais humanos. Então, a santidade, o processo de santidade nos torna mais vivos e mais humanos. Não tira as nossas forças e nem a nossa alegria. Ao contrário, porque chegará a ser aquilo que o Pai pensou quando Ele nos criou, né? E a gente vai ser fiel ao nosso próprio ser. Olha que bonito. Então, a santidade, ela não rouba a nossa humanidade, ela devolve a nossa humanidade. Por quê? Porque a gente vai nos tornar aquilo que a gente foi chamado a ser. Isso é libertação. Isso é libertação, não é? Cada cristão, quanto mais se santifica, mais fecundo se torna para o mundo. E mais humanos. Não é? Então, eu posso dizer que ser santo é ser plenamente humano. Plenamente humano, segundo
o projeto de Deus quando Ele nos chamou à existência. Olha que bonito. Não tenhas medo da santidade. Porque trilhar um caminho de santidade é se abrir a uma experiência de amor. São Paulo, né, como eu disse no seu hino cristológico, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele nos afirma que Deus, quando nos escolheu antes da criação do mundo, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Né? Então, não tenha medo da santidade, porque o processo de santidade passa pela experiência de se deixar ser amado por Deus. Quando eu fazia teologia, teve um professor de Bíblia que ele ofereceu um testemunho de São Jerônimo muito bacana, que eu nunca esqueci. E eu queria finalizar a nossa reflexão de hoje com esse testemunho, não é, de São Jerônimo. E depois, é claro, a gente pode abrir para perguntas e para alguém, para alguma partilha que alguém quiser fazer. Então, esse professor, ele dizia que Jerônimo, ele era de uma inteligência rara, isso a gente já sabe, mas que emocionalmente, né, afetivamente, Jerônimo, ele era uma pessoa de um convívio difícil por causa do seu temperamento. E esse professor dizia que ninguém conseguia se relacionar com São Jerônimo. E o Papa Damaso, não sabendo o que fazer com Jerônimo, então vai mandar ele para a Terra Santa para fazer a tradução da Sagrada Escritura para o latim. Né? E Jerônimo foi, e quantos, não sei, tiveram a oportunidade e quisera, né, que a gente um dia tenha essa oportunidade de visitar a gruta que São Jerônimo ficou anos e anos fazendo a tradução da Sagrada Escritura. E dizia esse professor, não é, que ali sozinho, traduzindo a Sagrada Escritura, em contato com o Evangelho, nesse conhecimento, a palavra de Deus foi fazendo luz no interior de Jerônimo. E ele foi tomando consciência da sua verdade. E qual é a verdade que Jerônimo tomou consciência? Ele tomou consciência da maldade que existia dentro dele, né? Dessa falta de caridade com as pessoas, da maneira como ele tratava as pessoas, da sua dificuldade de se relacionar. E Jerônimo, ele entrou em desespero. Veja como que o santo, ele é uma pessoa comum, como a gente. O santo, ele vai sendo feito, né, ao longo da sua caminhada. E nessa experiência, São Jerônimo, tomando consciência da sua fragilidade, da sua debilidade, ele entra em uma crise existencial, religiosa. Ele diz assim, não tem salvação para mim, não vou me salvar. E Jerônimo toma consciência, é somente uma experiência de ser amado por Deus pode mudar o meu temperamento. E nessa experiência ele faz a mais linda de todas as orações. E Jerônimo reza com toda a sinceridade do seu coração, Senhor, ama-me. Senhor, ama-me. Porque só o teu amor pode mudar aquilo que em mim
é débil, é fraco, não é? Então, olha que bonito. A santidade nos faz mais humanos. O santo é a pessoa plenamente humana, realizada, porque vai sendo transformada naquele projeto, né? Que o Pai pensou, que Deus pensou quando nos chamou à santidade. Então, o Senhor ama-me. Por isso, a gente pode dizer para a gente mesmo, não tenha medo da santidade. Posso dizer para mim mesmo, Vera, não tenha medo da santidade, né? A santidade, ela não me torna menos humano. Sabe por quê? Porque a santidade é o encontro da minha fragilidade com a graça de Deus. Olha que experiência linda. Não preciso ter medo da santidade. A santidade é o encontro da minha fragilidade com a graça de Deus. Jerônimo, ele se encontrou com a sua fragilidade. E quem é São Jerônimo, né? Doutor. Se tornou um doutor angélico, não é? De tão transformado pela graça, porque teve a coragem de fazer uma oração sincera. Senhor, ama-me, porque só o teu amor pode mudar o meu coração. Só o teu amor pode transformar o meu temperamento. Só o teu amor pode mudar aquilo que em mim é frágil, é débil. A santidade, ela não nos torna menos humanos. Ao contrário, ela nos faz mais humanos, porque é o encontro da nossa fragilidade com a graça de Deus, não é? Então, para fechar, 3 pontos. Primeiro, a consciência de que Deus nos quer santos. Nós não podemos perder essa consciência. E se você não tem essa certeza no seu coração, pede ao Espírito Santo que ele convença, porque é o Espírito Santo que nos convence do amor de Deus. Deus nos quer santos, né? Todo batizado é chamado a trilhar esse caminho. Isso é bênção, né? É uma das grandes bênçãos que Deus nos reserva. Depois, eu posso até olhar para muitos modelos de santidade, mas existe um modelo pessoal e único que só eu vou poder percorrer. Porque o projeto de Deus a respeito de cada um de nós é pessoal. Então, nesse sentido, a nossa vida ela é uma missão, onde nós somos chamados a encarnar um aspecto do Evangelho. Oxalá eu e você possamos encontrar a palavra, né, o mistério da vida de Cristo que nós somos chamados a comunicá-lo com a nossa existência. Então, essa ideia ela é muito importante. Depois, a santidade ela acontece na oficina da vida, nas realidades ordinárias, não é um empreendimento extraordinário. Não, é um empreendimento no sentido de fazer das atitudes, dos pensamentos, do comportamento de Jesus nosso. E na medida que a gente vai se conformando a Cristo, né, maior vai sendo o nosso caminho de santidade. E por fim isso, né, a santidade ela nos torna mais vivos, mais humanos. Porque é o encontro da nossa debilidade, da nossa fragilidade com a graça de Deus, né? Então, isso é muito bonito, né? Eu peço a Jesus que Ele possa colocar no nosso coração essa alegria mesmo do caminho que Ele nos chama a percorrer, né? Porque é muito bonito, não é? Pense, ela não tira as nossas forças, ela não tira a nossa vida, ela não tira a nossa alegria. A santidade, ela faz a gente
ser o que o Pai pensou, né? Quando Ele nos chamou à existência, não é? E poder chegar diante dele e Ele nos reconhecer em nós. Isso é muito bonito. E a gente não vai precisar ter medo desse encontro, né? Porque, na verdade, Ele vai olhar para nós e Ele vai se ver em nós. Né? Então, essa é a primeira meditação que eu queria fazer com vocês, né? Para que semana que vem a gente possa entrar mais a fundo nesse caminho que nós somos chamados a percorrer. Né? Padre, Paulo, se alguém tem alguma pergunta. Então, este é o momento. Obrigado, Verinha, por esta primeira, né, lição. Fica muito forte para mim isto mesmo. A santidade faz-nos ver o que o Pai pensou de nós neste caminho. Nós somos convidados a viver, nos humanizar mais. Mas eu quero abrir aqui para a partilha. Né? Eu sei que tem 2 pessoas que levantaram a mão. Não sei se foi sem querer, se foi de propósito. Tem mais pessoas a querer conversar. Eu tinha dito no início que nessa parte que vocês têm aí do Zoom, tem um Q e um A, Questions and Answers, que vocês poderão escrever a vossa pergunta. Mas, se for difícil, nós podemos tentar abrir para cada um falar. Se a Verinha aceitar. Sim, claro. Para entender, depois a gente volta atrás. Sabem que entre Portugal e o Brasil, às vezes, tem umas dificuldades. Eu vou permitir falar a Maria do Carmo, que levantou a mão em primeiro lugar. Não sei se foi sem querer ou foi de propósito, vamos saber, Verinha, está bom? Dona Maria do Carmo. Se quiser ativar o som, eu posso ativar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Por acaso levantei a mão sem querer, estava ainda aqui a fazer umas pesquisas, a ver como é que isto funcionava, mas aproveito só para agradecer o ensinamento, porque de facto nós temos que aprender a caminhar na santidade. Não é difícil se nos propusermos. O mal é que estamos tão absorvidos pelo mundo com tantas coisas que muitas vezes não vamos no caminho certo. É verdade. Mas Deus hoje está... Obrigada. Deus hoje está fazendo essa chamada para todos nós, né? Nós que aceitamos essa proposta de caminharmos juntos esta semana, mais do que um convite da Canção Nova, é o próprio Deus que nos chama. E com certeza, se você se interessou, se você, né, quis participar, é porque Deus, não é, já estava incomodando a cada um de nós. Não é? Porque Ele sempre toma a dianteira. A iniciativa de Deus, ela nos precede. Ele nos ama primeiro. Verinha, já temos uma pergunta do José Manuel. Shalom, Débora. Como viver a santidade na juventude? Como ser um santo jovem? Isso daí eu respondo com a palavra de Deus, né? Eu gosto do Salmo 118, não é? Que o salmista faz uma pergunta: como pode um jovem manter pura a sua vida? E aí o salmista, ele responde, não é? E pela palavra de Deus, esse contato com o Evangelho, porque a palavra de Deus é uma escola, ela nos ensina a rezar, a palavra de Deus, ela nos ensina a conhecer Jesus, ela também nos ensina a conhecer a nós mesmos. A palavra de Deus, ela nos revela quem Deus é, não é? E aquilo que eu disse, não é? A nossa identidade está em Deus. Então, quanto mais nós entramos no mistério que é a palavra, mais ela nos devolve, não é? E vai iluminando a nossa caminhada. Então, assim, como ser santo? Então, o jovem não pode ter medo da palavra de Deus, não é? Precisa mergulhar, precisa aprender, e aí o próprio Espírito Santo vai se encarregando. Então, isso é muito bonito. Uma coisa bonita. Oi.
Ai, desculpe, ainda estava a continuar. Uma coisa bacana é que a palavra de Deus, ela nos ensina a viver, não é? Mais uma pergunta. A santidade é um fruto do Espírito? Não, a santidade, mais do que um fruto, ela é uma obra do Espírito em nós, não é? Porque a vida de Deus, a vida divina nos é comunicada por meio do Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Então, mais do que um fruto, é a obra do Espírito, é a grande obra do Espírito, né? João, o evangelista, ele quando narra as palavras de Jesus, no capítulo 14 a 16 ali, ele vai dizer assim, Jesus nos diz ali, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito, o defensor. Eu o enviarei para que ele esteja junto de vocês. Então, o Espírito Santo, ele é dado para caminhar junto, para estar ao nosso lado. E qual é a missão do Espírito? Nos recordar das coisas que Jesus disse. Nos ensinar aquilo que Jesus fez, aquilo que ele falou. Então, é o Espírito, é a obra do Espírito, é missão do Espírito nos ensinar, nos recordar e atualizar aquilo que Jesus fez. Então, mais do que um fruto, não é a obra dele em nós, nos conformando a Jesus. É maior, é muito bonita essa obra dele. A Sofia pergunta também, Verinha, pensando nas vezes que caímos neste caminho de santidade, qual a ação ou importância do sacramento da reconciliação nesta caminhada? Então, é muito importante o sacramento da reconciliação, porque ali eu me ligo novamente a Jesus. O pecado, ele nos afasta. No sacramento da reconciliação, eu me ligo de novo a Deus. Então, assim, é fundamental nesse processo, né, de queda, de erro, não é? Nós buscarmos o sacramento da reconciliação, que é, de fato, um sacramento de libertação, um sacramento de cura. Já temos aqui algumas pessoas que partilham aqui no nosso chat, não é? O João Paulo diz que esta palestra foi um murro no estômago. No bom sentido. No bom sentido. Que bom. Não é? Para coisas mais verdadeiras. E também, outra pessoa aqui também agradece a sua doçura. Não é? Não consigo ver aqui quem é, mas... A explicação tão simples foi a Dona Maria, para quem a Verinha respondeu logo no início, Dona Maria. Pronto. Posso colocar mais uma pessoa? Claro. Temos tempo? Temos. Dona Maria Torres, vou-lhe permitir falar, porque está de mão levantada, não sei também se foi sem querer. Dona Maria Torres. Talvez não. Vamos tentar então. Ana Galrinho. Não sei se queria falar também. Às vezes a gente levanta a mão. As pessoas aprendem a mexer o som. Mas que bom, também, né? Que a gente vai aprendendo. Vamos ver se alguém... Acho que não. Eu queria, assim, terminar a nossa noite convidando cada um a fazer a oração de São Jerônimo. Boa. Não é? Senhor, ama-me. Senhor, eu preciso do teu amor. Eu me sinto fraco. Enquanto eu falava, o Senhor colocava no meu coração que algumas pessoas até se sentiam assim, nossa, é tão difícil ser santa. Mas mais do que pensar, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Senhor, ama-me. Ama-me nas minhas dúvidas, nos meus medos, nas minhas inseguranças. Senhor, ama-me. E você pode derramar sobre Jesus a sua fragilidade. Porque a santidade,
ela não nos torna menos, porque a santidade é um encontro da nossa fragilidade com a graça de Deus. E aquele que nos chama à santidade hoje se derrama em amor sobre cada um de nós. O Senhor quer nos amar, o Senhor quer amar você. Então se deixe ser amado, diga para o Senhor, ama-me, Senhor, ama-me, na minha fragilidade, na minha pequenez, nas minhas inseguranças, nos meus erros, Senhor, nos meus pecados, com todos os meus pecados, ama-me, Senhor, ama-me. Não é? O Senhor, Ele se derrama em amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pelas partilhas, muito obrigada pela oportunidade do encontro, Senhor. Como é bonito a gente se encontrar como irmãos, né? Como irmãos. Estamos tão distantes, mas tão próximos agora pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E nós pedimos ao Padre António, nosso assistente espiritual deste curso, que reza por nós em Mourão, nesse santuário tão belo de Nossa Senhora das Candeias. Padre, dê-nos a bênção, a mensagem. Quero deixar aqui 2 mensagens. Uma para a primeira que participou aqui, a Maria Filomena Pires. Ela coloca uma pergunta: como fazer a reconciliação agora em tempo de Covid? Então eu uso a expressão que Santa Irmã Faustina, no diário, depois eu vou colocar também aqui um pensamento do diário. Então, Filomena, para que a gente possa se reconciliar com alguém nesse tempo de Covid, Santa Faustina nos ensina: Senhor, que a minha oração chegue aonde o meu físico não pode ir. Então você pode chegar até essa outra pessoa com a tua oração, minha querida, perdoando, se reconciliando com ela na oração. E quando você tiver a oportunidade, pronto, do contato físico, aí então você pode abraçar e dar o abraço da reconciliação. E quando a Verinha falou que santidade, né, é o encontro da nossa fraqueza com a graça de Deus, o diário de Santa Irmã Faustina, para concluir, o número 1059 diz assim: Jesus a Santa Irmã Faustina. Que toda alma glorifique a minha bondade. Desejo a confiança das minhas criaturas. Exorta as almas a uma grande confiança na minha inconcebível misericórdia. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Então, né? Para concluir todo este momento de graça e de bênção, então vamos pedir a bênção do Senhor para todos nós, que essa bênção alcance cada irmão, cada irmã que participou conosco neste encontro de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E terminamos cantando. Obrigado, Verinha. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado àqueles que estiveram aqui também. E nós vamos despedindo, então, cantando uma música tão importante na Canção Nova, que fala muito do nosso tema. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Até a próxima. Até a próxima.
Obrigada, Vera.